Uma AET nunca deve ser apresentada quando a demanda é um processo trabalhista, dentro de uma perícia. Fica aí que depois da vinheta eu vou falar um pouco mais sobre o porquê você não deve apresentar uma análise ergonômica do trabalho quando a demanda é perícia trabalhista. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Omar Ferreira e no vídeo de hoje eu quero trazer uma questão que ultimamente eu tenho tido que explicar muitas vezes para clientes, para colegas das áreas, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, que a princípio pode parecer um pouco estranho você ter um documento, você ter uma análise ergonômica do trabalho e ao ter uma demanda de perícia trabalhista, dentro de um processo onde você tem uma reclamação trabalhista, você ser orientado, no caso pela consultoria, no caso por mim, a não apresentar essa documentação. Então eu vou falar algumas argumentações do porquê a análise ergonômica do trabalho, ela não serve para atender essa demanda. Bom, a análise ergonômica do trabalho é um método, assim como existem outros métodos de intervenção ergonômica, e esse método que consta na NR17, que consta no manual de aplicação da NR17, ele tem uma metodologia a ser seguida, uma espécie de guideline, de protocolo. Então começa por uma demanda, aí você tem que validar essa demanda, existe a análise global da empresa, você tem que pegar a percepção do trabalhador, as verbalizações e considerar isso. Você tem um plano de ação, obrigatoriamente uma AET gera um plano de ação. Análise dos fatores de organização do trabalho, que contém ali quando você aplica um método de AET. Quando você tem uma demanda de perícia, quando você tem um processo trabalhista, esse documento não é o mais recomendado para você apresentar. Neste caso, a empresa deveria contratar um assistente técnico em ergonomia, com especialização em ergonomia. Aí é opcional se esse profissional é um fisioterapeuta, um médico do trabalho, qual é o perfil, desde que ele seja especialista em ergonomia, depende muito aí do objeto da perícia. Se esse profissional também vai fazer a parte de perícia cinesiológica ou de perícia médica, da parte clínica, mas eu costumo atuar como assistente técnico em ergonomia, sempre atuando em conjunto com o médico do trabalho da empresa, ele olha a parte clínica e eu fico responsável pela parte ergonômica. E aí é o laudo ergonômico de assistência técnica, ou laudo de assistência técnica. Então as pessoas confundem muito a AET com laudo ergonômico. O laudo ergonômico não é o termo correto é a análise ergonômica do trabalho. O laudo é quando se trata de um documento que vai atender essa demanda da assistência técnica, da perícia, conforme eu estou trazendo aqui. Mas vamos lá, quais são os motivos que você não deve apresentar uma AET quando for essa demanda? Primeiro, o mais óbvio é que é o raciocínio que as pessoas utilizam, que é quando esse documento, essa AET, ela é favorável em relação à determinação do risco ergonômico, você apresentar. Mesmo que seja favorável, não é recomendado. Porque, como eu falei, o conteúdo de uma AET ele é muito abrangente. E ele vai trazer ali aspectos, ele vai trazer observações que não se restringem ao objeto da perícia. Então eu sempre costumo dizer que em auditorias a regra é só responde o que o auditor perguntou. E nesse caso, numa perícia trabalhista, onde vai ter a visita à fábrica, muito provavelmente, onde vai ter um laudo de um profissional, de um perito, determinado por um juiz, não deixa de ser uma auditoria e você deveria atentar somente ao que consta nos autos. Então esse é o primeiro motivo. A abrangência e os conteúdos que vão fugir do escopo que fala ali no processo trabalhista em questão. Então, o segundo ponto que tem a ver com esse primeiro é que muitas vezes o perito pode utilizar dessas informações, desse conteúdo extra,
para apontar determinadas situações que de repente ele não iria observar. Às vezes o perito ele não tem nem tanta expertise, apesar de ser contraditório, né, perito não ter expertise no assunto de ergonomia, e ele vai usar ali de uma análise ergonômica muito bem feita, muitas vezes muito bem elaborada, para formular quesitos, para situações que ele não observaria se ele não tivesse o documento. Terceiro, uma AET, ela deve ser imparcial. Ela deve olhar a vida como ela é. Ela deve olhar as questões positivas e negativas do trabalho, inclusive com foco no trabalhador, no conforto, na segurança do trabalhador. E um laudo ergonômico pericial, ele não necessariamente deve ser imparcial. Ele deve ser parcial para a empresa. O perito, o assistente técnico que está sendo contratado pela empresa, ele está sendo contratado para defender a empresa. Então ele tem a prerrogativa, não é antiético, amoral, ele defender a empresa, assim como um advogado faz dentro do óbvio, das limitações técnicas e dentro de uma ciência, ele poder destacar pontos positivos, minimizar possíveis perdas ali para a empresa, em situações onde você não consegue descaracterizar a relação do que está nos autos lá, do que o reclamante está pedindo, com o que é executado, com a atividade, você consegue, se você não consegue anular a questão do nexo técnico, você pelo menos consegue minimizar o concausa. Então você consegue mitigar aí o risco para a empresa. Quarto, a AET é obrigatório, apesar de algumas consultorias, alguns profissionais separarem plano de ação de AET, você tem a opção de AET com ou sem plano de ação, isso não existe. O produto final de uma AET é um plano de ação. Então, esse é um outro motivo pelo qual não deve ser apresentado uma demanda de perícia, de assistência técnica. Ao trazer um plano de ação, existem oportunidades de melhoria, existem problemas que vão ser apontados. E isso por si só já mostra que o posto ou que a atividade ela não traz condições ideais. Existe, não é uma regra, depende muito da região. Escreve aqui na área de comentários como que funciona aí na sua região. Muitas vezes é possível que exista uma tendência do perito, ou é fácil para o perito dar um concausa. Então, só para estabelecer aqui no vídeo, didaticamente, para quem está começando na área. Nexo técnico é quando a atividade em que eu executava ou executo, ela tem potencial para causar uma doença osteomuscular, por exemplo. O concausa, ela não é suficiente para causar, mas eu tendo uma doença pré-estabelecida, pode agravar. Então é muito comum dar concausa. É muito fácil dar concausa. Mais uma vez, de forma didática, se você usar uma nomenclatura de risco, eu gravei um vídeo falando sobre risco ergonômico, assiste aqui no canal, onde você usa um score de 1 a 5, então eu tenho lá cinza, ausência de risco, verde, ausência de risco, amarelo já tenho ali uma situação de desconforto, dificuldade ou fadiga, risco e alto risco, laranja e vermelho. A situação laranja e vermelha de risco ou alto risco, ela seria o nexo técnico. E o amarelo ele pode ser interpretado, e é muitas vezes interpretado por peritos, pelo Ministério do Trabalho, como um concausa. E por último, quinto motivo pelo qual você não deve apresentar uma AET nessas demandas é que agora, mais do que nunca, a percepção do trabalhador, ou seja, existe uma subjetividade, a questão de conforto, a verbalização dos trabalhadores deve ser levada em consideração numa AET. Então, muitas vezes você vai trazer ali uma subjetividade para um documento que deveria estar defendendo a empresa, olhando os pontos positivos, dentro, mais uma vez, do que for possível, sem fazer milagres, ou cometer atos antiéticos, ou que contrariam a ciência, sem fazer mágica, dentro das medidas possíveis, fazer um parecer favorável para a empresa. Então essas são algumas observações, é uma interpretação que eu tenho em relação ao porquê uma análise ergonômica do trabalho não serve para atender demandas de perícia. O ideal é um laudo de assistência técnica, um laudo ergonômico de assistência técnica. Escreve aqui na área de comentários se você trabalha com perícia, se você é um assistente técnico, quais outros motivos, se você concorda ou não, imagino que você concorde, quais são outras
outros argumentos do porquê não deve apresentar uma ET, ou o que você pode somar, contribuir para o conteúdo desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!